Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre banco de dados. Eu sou o professor Aldir e nesse vídeo vamos falar sobre o modelo relacional. O modelo de dados relacional foi desenvolvido por Edgar Frank Cold quando ele trabalhava na IBM em 1970. Ele apresentou um artigo clássico que atraiu a atenção imediata devido à simplicidade e base matemática do modelo. O modelo usa o conceito de relação matemática. Possui base teórica na teoria de conjuntos e lógica de predicados de primeira ordem. As primeiras implementações comerciais do modelo relacional ficaram disponíveis na década de 1980, com o sistema SQL-DS da IBM e o SGBD Oracle. O modelo relacional é um modelo lógico. Então, nesse modelo, começamos a nos preocupar em como os dados devem ser armazenados e em como criaremos os relacionamentos. Para entendermos o modelo relacional, precisamos compreender alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o conceito de relação. No modelo relacional, o banco de dados é representado como uma coleção de relações. Uma relação informalmente pode ser visualizada como uma tabela. Desta forma, se pegarmos a tabela aluno do nosso modelo de uma instituição de ensino, ela possui 4 cabeçalhos de coluna: CPF, nome, data de nascimento e telefone. Conforme a terminologia do modelo relacional, chamamos esses cabeçalhos de atributos. Um atributo representa o uso de um domínio dentro de uma relação. Então, para cada atributo, existe um conjunto de valores permitidos que é o domínio desses atributos. Um domínio é um conjunto de valores atômicos, ou seja, cada valor do domínio é indivisível e representa o universo de valores permitidos para um atributo. Um método comum para especificar um domínio é definir um tipo de dados do qual são retirados os valores que formam o domínio. Nesse nosso exemplo, como o atributo nome possui o tipo de dado string, de caracteres, então o domínio desse atributo é o conjunto de todos os nomes de alunos. Cada linha da tabela recebe o nome de tupla no modelo relacional. Sendo assim, uma tupla é um conjunto ordenado de atributos. Os nomes das tabelas e dos atributos são usados para ajudar na interpretação e significado dos valores de cada tupla. Então, uma relação pode ser definida como um conjunto não ordenado de tuplas, onde não existem tuplas duplicadas. A definição dada de relação possui certas características que tornam uma relação diferente de uma tabela. A primeira característica diz respeito à ordenação das tuplas em uma relação. Uma relação é definida como um conjunto de tuplas. Matematicamente, os elementos de um conjunto não possuem uma ordem entre eles. Logo, as tuplas em uma relação não possuem também uma ordenação. Observe que é diferente da representação de tabela, onde cada linha é exibida em uma certa ordem. A ordenação da tupla não faz parte da definição da relação, porque uma relação tenta representar fatos em um nível lógico ou abstrato. Outra característica diz respeito à ordem dos valores dentro de uma tupla. Conforme a definição, uma tupla n é uma lista ordenada de n valores, de modo que a ordem dos valores em uma tupla é importante. No entanto, em um nível mais abstrato, a ordem dos atributos e seus valores não é tão importante, desde que a correspondência entre os atributos e valores sejam mantidas. Outra característica diz respeito a valores e nulls nas tuplas. Cada valor em uma tupla é um valor atômico, ou seja, ele não é divisível em componentes dentro da estrutura do modelo relacional básico. Desta forma, atributos compostos ou multivalorados não são permitidos.
Os atributos multivalorados precisam ser representados por relações separadas e os atributos compostos são representados apenas por seus atributos de componentes simples no modelo relacional básico. Outro conceito importante é o dos valores null, que são usados para representar valores desconhecidos ou que não se aplicam a uma tupla. No exemplo da tabela aluno, uma das tuplas é apresentada com o valor de atributo telefone como sendo nulo, provavelmente porque aquele aluno não possui telefone. A última característica diz respeito à interpretação ou significado de uma relação. O esquema de relação pode ser interpretado como uma declaração ou um tipo de afirmação. Por exemplo, o esquema da relação aluno afirma que a entidade de aluno tem CPF, nome, data de nascimento e telefone. Cada tupla da relação, então, pode ser interpretada como uma instância em particular desta afirmação. Observe que algumas relações podem representar fatos sobre entidades e outras podem representar fatos sobre relacionamentos. Por exemplo, um esquema de relação cursar afirma que os alunos cursam uma disciplina. Outro conceito fundamental dentro do modelo relacional é o de chave. Uma chave permite a identificação de tuplas em uma tabela. Permite também a criação dos relacionamentos entre as tabelas. Em um banco de dados relacional, existem ao menos dois tipos de chave: chave primária e chave estrangeira. A chave primária corresponde a um atributo ou combinação de atributos cujos valores permitem a identificação única de uma tupla em uma relação. Notem nesse nosso exemplo que, como o CPF é único, o conjunto de valores que compõe cada tupla é distinto das demais tuplas. A chave estrangeira corresponde a um atributo ou combinação de atributos cujos valores aparecem necessariamente na chave primária de uma outra relação. A chave estrangeira é um mecanismo que possibilita a implementação dos relacionamentos em um banco de dados relacional. Nesse exemplo, temos a tabela aluno, que possui uma chave primária CPF, e uma tabela curso, que possui a chave primária código. O relacionamento entre as duas acontece por meio da chave estrangeira, que está na tabela aluno. Os valores inseridos para esses atributos são correspondentes aos códigos de cursos que é chave primária em uma outra tabela. Outros tipos de chaves no modelo relacional podem ser chave candidata e chave alternativa. As chaves candidatas correspondem aos atributos que permitem a identificação única de uma tupla em uma relação e que, por conta disso, poderiam ser identificadas como prováveis candidatas a serem chaves primárias. Já as chaves alternativas correspondem a chaves que não foram escolhidas como primárias, no entanto, é uma chave candidata. Bom, pessoal, essas são as definições que eu tinha para apresentar a vocês sobre o modelo relacional. Espero que eu tenha conseguido ajudá-los a melhor compreender os conceitos. Qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu irei responder o mais breve possível. Então, até mais, pessoal!